Bom dia, pessoal. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar, dando continuidade à China, né? Nós vamos falar sobre a modernização da economia chinesa. A industrialização chinesa se iniciou a partir de 1949, copiando o modelo da antiga União Soviética. Esse modelo foi implantado dentro de um projeto criado por Mao Tse-tung chamado de O Grande Salto para a Frente. Seguindo os moldes soviéticos, Mao Tse-tung implanta um grande parque industrial diversificado e amplo na China. As consequências do grande salto para a frente implantado por Mao Tse-tung na época foi: não alcançou o crescimento esperado, com baixa produtividade, também o desgaste de máquinas por uso intensivo e falta de manutenção. E terceiro, a burocratização e concentração de capitais no setor armamentista. Entre 1966 e 1975, a China vivenciou o que foi chamado de Revolução Cultural. Nesse período é exaltado o nacionalismo, fundamentado-se no Livro Vermelho de Mao Tse-tung. Esse livro nada mais era que um conjunto de pensamentos de Mao Tse-tung. Nesse período, a China mergulha numa época de perseguição a professores, estudantes, artistas e pessoas que fossem contra o governo. Em 1975, Mao Tse-tung reconhece o excesso e proclama o fim da Revolução Cultural na China. Em 1976, Mao Tse-tung morre. Os líderes da Revolução Cultural foram presos e condenados pelos crimes ocorridos no país na época. Com a morte de Mao, em 1978, Deng Xiaoping assume o comando da China, que irá adotar várias reformas econômicas. Uma delas, a abertura econômica da China ao mercado externo e ao capital externo, mas com política socialista. Nesse período é criado as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. O objetivo da criação era atrair capitais estrangeiros, numa política de aproximação com o Japão e com os Estados Unidos. As primeiras ZEEs criadas na época foram Shenzhen, a cidade de Shenzhen, Surrey e Xiamen, cidades litorâneas que se localizam nessa região aqui mais ao extremo sul da China. Aqui nós podemos visualizar melhor essas cidades. Aqui elas se localizam, as cidades litorâneas que foram o pontapé para o desenvolvimento da economia de mercado baseado-se nas zonas econômicas especiais. Com esse modelo adotado de abertura ao mercado externo, a China mergulha no que nós chamamos de uma nova economia, onde se verifica o crescimento anual chinês em torno de 9 a 10% ao ano, entre os anos de 1980 e 2000. Aqui nós podemos verificar. A China manteve de 1992 a 2009 um crescimento entre 9 e 11%. Em 92, em torno de 10,3% ao ano, 9,2% em 2002 e vai oscilando, 10, 10,1, 11,3, 12,7, 14,2 em 2007, 9,6 em 2008 e 9,1 em 2009. Então a gente percebe que mantém-se acima de 9% ao ano, enquanto que países como Estados Unidos, nesse mesmo período, não ultrapassou 4% ao ano. Por isso, a China saltou no desenvolvimento econômico e principalmente industrial. Esse acelerado crescimento levou a China a se tornar a segunda maior economia do planeta em 2018, com um PIB em torno aí de 13,2 trilhões de dólares ao ano, se destacando na produção de alimentos, mineração e tecnologia avançada. A economia chinesa já é a mais industrializada do planeta. Esta industrialização se iniciou lá na década de 80 e ainda está em curso.
Ou seja, se a gente observar esse gráfico de 78 para 1980, há um crescimento acelerado, principalmente a partir do ano de 2000 para 2017 e, consequentemente, 18 e 19. Então, nós percebemos aí um rápido crescimento econômico da economia chinesa. Aqui no mapa, nós podemos verificar que a indústria se localiza próximo do litoral. Isso facilita escoar a produção para várias regiões do mundo. Conforme nós podemos observar nesse gráfico, a população rural e urbana em 2006 havia uma grande diferença, ou seja, um grande número da população estava empregada na zona rural. Ou seja, tinha uma certa parcela trabalhando e empregada na zona rural. De 2006 para 2010, aqui, nós já percebe que há uma diferença já bem menor. Ou seja, o fluxo de pessoas para as áreas urbanas fez com que diminuísse a quantidade de pessoas empregadas na zona rural. Consequentemente, nós percebemos que a população urbana ela passa a empregar uma parcela já significativa. A gente percebe aí que de 2006 para 2010 há um aumento gradativo e uma diminuição também, ano após ano, da população empregada no campo. Esse gráfico, que retrata o período entre 1990 a 2009, nós percebemos que no início da década de 1990, a agricultura era responsável por cerca de 42% do PIB. No ano de 2009, conforme podemos verificar aqui, os dados já mudam, ou seja, a agricultura agora passa a ter uma participação de 0,4% da participação do PIB, enquanto que a indústria, de vermelho nós podemos verificar aqui, obteve aí 52% da participação do PIB. Aqui nós visualizamos os três setores: agricultura, indústria e serviços. E podemos ver que de 1990 a 2009, essa variação que ocorre, ou seja, onde a agricultura ela começa a perder a sua importância em termos de geração de lucro e sendo substituída aí pela indústria e o setor de serviços. Isso acontece porque a partir da década de 70, com a chegada de Deng Xiaoping ao poder e com as mudanças econômicas que ocorreram, houve a abertura econômica e aí passou a receber vultuosos investimentos estrangeiros de multinacionais. Isso gerou uma mudança na organização do espaço devido ao investimento direto de estrangeiro. Esses incentivos também, tanto do estrangeiro quanto do governo, possibilitou aí o desenvolvimento e a produção de alta tecnologia. Um dos fatores importantes nesse período, que é bom mencionar também, foi a influência que o custo da mão de obra chinês nesse período vai influenciar empresários de várias regiões do mundo a buscar uma forma de atuar no território chinês, porque a mão de obra nessa região passa a ser atrativa, ou seja, muito baixa quando comparado com outras regiões do planeta. Aqui nós podemos verificar a comparação de valores hora trabalhada. Na Alemanha, uma hora trabalhada corresponde a 31 dólares a hora trabalhada. No Japão, mais de 23 dólares a hora trabalhada. Na Coreia do Sul, mais de 7 dólares a hora trabalhada. No Brasil, mais de 4 dólares e 28 centavos. Na China, a hora trabalhada corresponde a 0,25 centavos de dólares, o que vai ser um atrativo, vai ser um influenciador para que muitas empresas, muitos empresários de várias regiões do mundo vê na China um potencial para investimento. Nesses dados nós podemos observar que o PIB chinês ele vem crescendo ano após ano. Em 2017, o PIB chinês estava em torno aí de 12 trilhões de dólares. No ano seguinte, já 13 trilhões de dólares. E em 2019, o PIB chegou a mais de 14 trilhões de dólares. E a previsão para 2020 é que chegue aí a mais de 15 trilhões de dólares. Então nós percebemos que há um crescimento anual, ano após ano, do crescimento
do PIB. Então, ou seja, é uma porcentagem que nós podemos observar aqui abaixo. Em 2017, houve um crescimento de 6,8%, em 2018, 6,6%, 2019, 6,1%. Em 2020, a previsão é que chegue em torno próximo, né, de 6%. Claro, mas devido a alguns problemas que nós sabemos que ocorreu em 2020, esse crescimento provavelmente não deve acontecer, né? Podemos avaliar também a taxa de desemprego durante os anos. A taxa de desemprego aqui, ó, em 2017, 3,9, engloba um grupo muito grande de pessoas. Claro, a China também tem seus problemas sociais que ela também deve resolver, né? Mas em 2018 para 2019 já houve aí uma diminuição que manteve-se em 2019 e a previsão é que se mantém para 2020 e 2021. Outro fator importante também para a gente observar é a questão do índice de inflação anual, que a gente percebe que o índice de inflação está abaixo também da média mundial, que é aqui 1,6%, 2,1% ao ano, 2,3% ao ano e a previsão para 2020 2,4% ao ano. Então, uma porcentagem bem inferior aí, né? A média nacional, que geralmente está acima de tudo. Aqui nós podemos verificar que a agricultura emprega cerca de 26,6% da população economicamente ativa da China e desses apenas 7,2% da riqueza gerada pelo PIB é gerado pela agricultura. Ou seja, do valor agregado pela agricultura, isso corresponde a apenas cerca de 3,5% em porcentagem anual. Lembrando que apenas 15% do solo do território chinês ele é agricultável, ele é arável, vamos dizer assim. E nisso não impede que a China seja uma grande produtora de cereais, sobressaindo aí, podemos citar a batata, o algodão e o arroz. E na pecuária se sobressai a criação de suínos e ovinos e também produtos ligados à pesca também. Há programas em andamento na China para a modernização da agricultura, para deixar a agricultura ainda mais competitiva. O setor industrial contribui com aproximadamente 40,7% do PIB chinês e emprega cerca de 28,3% da população economicamente ativa. A China tornou-se um dos destinos preferidos para a terceirização das unidades de fabricação global. Devido à sua oferta de mão de obra muito barata e o aumento do custo, a emergência da economia chinesa se deve principalmente ao desenvolvimento de um setor manufatureiro competitivo e voltado para a exportação. Mais da metade das exportações chinesas são realizadas por empresas com capital estrangeiro. Sua participação no valor agregado varia de acordo com o setor. Mais de 60% do setor de eletroeletrônico, menos de 20% para a maioria dos bens de produção. O setor público representa aí aproximadamente 40% do PIB. A participação no setor terciário é de aproximadamente 52,1% do PIB e emprega aí 45,1% da força de trabalho. Embora a participação do setor do PIB tenha crescido nos últimos anos, o setor de serviços não se desenvolveu, atravancado pelos monopólios públicos e pelas regulamentações restritivas. Apesar do grande desenvolvimento econômico verificado nas últimas décadas na China, ainda é possível perceber uma grande desigualdade social, ou seja, percebemos as regiões da costa leste mais desenvolvida, com maior concentração de empresas e um padrão de vida bem elevado, enquanto contrasta o resto do oeste, o noroeste, o centro, a população vivendo ainda da agricultura, recebendo pouco desenvolvimento ou investimento do governo, como as regiões próximas das áreas litorâneas do leste. O intenso desenvolvimento econômico não foi generalizado para todo o território, ele ficou concentrado nas regiões centro, leste e sudeste. A disparidade entre a China rica do oeste e centro com a China rica do leste aumenta a cada ano. Bom, pessoal, a nossa aula vai só até aqui hoje. Até mais!